Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A graça e a paz do Rei Jesus a todos. Eu sou Dom Laoble, embaixador do reino que breve será estabelecido no planeta e todo olho verá. Este é o espaço para reflexão. O programa de hoje é o primeiro da série, ofertado pela obra literária Caminho para o Horizonte. Este livro vai levar você a pensar e enxergar o mundo de outra forma. Vamos analisar a conversa entre Jesus e uma pessoa de elevada posição entre os judeus, registrada no Evangelho escrito por João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quem era Nicodemos? E qual a importância dessa conversa para ter merecido registro? Nicodemos pertencia a um grupo de judeus chamado fariseus. Muitos deles não acreditavam que Jesus Cristo tivesse sido enviado pelo Pai Celestial. Nicodemos confiava, por causa dos sinais que Jesus fazia. Fascinado pela sua pessoa, Nicodemos vai até Cristo à noite para não ser visto. O que chama a atenção é o fato de alguém de elevada posição social ter acreditado no enviado de Deus, no entanto, ter ido lhe procurar à noite para não ser visto pelos seus semelhantes. Ele fez uma visita pessoal e não oficial. Acreditava, mas a maioria não. Isso é comum até os dias de hoje. Muitos se dizem cristãos, mas não abrem suas casas para um culto no lar. Fazem parte de alguma denominação religiosa longe de casa para que os vizinhos não saibam da sua crença em Jesus Cristo. Talvez por isso que Jesus disse a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significa nascer de novo? Vejamos o que o rei Davi disse sobre o nascimento da carne em Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, João Batista, o homem que batizou Jesus no ano 27, tendo Cristo 30 anos, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O maior expoente do cristianismo em sua origem, Paulo de Tarso, nos diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nicodemos, assim como muitos hoje, não entendia que Adão e Eva, após o pecado da desobediência, sofreram uma mutação genética e passou a todos os seus descendentes essa herança. Assim como afirmou Davi, aceitar que existe essa condição e procurar cura é um ato necessário
Foi o que João quis dizer ao falar em arrependimento. E Paulo de Tarso mostra o remédio quando afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é difícil entender isso. No entanto, muitos não conseguem compreender porque estão presos à matéria, no dia a dia, o corre-corre, as preocupações, os cargos, os colegas de diversão, a posição social, assim como Nicodemos. Vejamos a continuação desse diálogo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esse é o olhar material. Vejamos a visão espiritual na resposta de Cristo. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo significa o sepultamento do homem mau e o nascimento do homem bom em Jesus Cristo. Nascer da água. Cristo continua ensinando: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos procurou, teve sua resposta, aprendeu e agora deveria colocar em ação aquilo que lhe foi instruído. Mas ainda existia a dúvida. Cristo lhe fala do homem renascido espiritual. Disse ele: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, em dúvida, não hesitou perguntar: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Sempre é tempo de recomeçar. No entanto, chegará um dia que as ações serão interrompidas pela morte ou pela volta triunfal do Rei Jesus Cristo. O dia é hoje, agora. Peça a Deus orientação e comece a trabalhar o seu eu, que em muitos casos é o seu pior inimigo. Seja transformado pela renovação do entendimento. Nós estamos aqui para ajudar. Leia o livro Caminho para o Horizonte. Peça seu exemplar pelo telefone 21 998 458 774 ou pelo e-mail donlaoble@gmail.com. E por que esse diálogo ficou registrado? Ele nos mostra que todo aquele que busca Jesus de coração, independente de sua condição social, não ficará sem resposta, ainda que de início seja difícil compreender. E Nicodemos, após entender, não mais se escondeu
como Adão também o fez, e muitos têm feito, com vergonha de ser bom, de amar, de ser gentil, de falar palavras doces, ocultando-se do bem para que outros não o vejam. O nome Nicodemos significa aquele que leva o povo à vitória, ou vencedor do povo. Isso nos lembra Davi no embate contra Golias. O que aconteceu com Nicodemos após este encontro? Nasceu de novo e nunca mais se escondeu. Foi ele, Nicodemos, ao lado do rico José de Arimateia, que preparou o corpo de Jesus para ser sepultado. Em plena luz do dia, no momento mais difícil em que Jesus foi abandonado e negado por alguns dos seus. Seu ato de bondade para com o Salvador entrou para a história. Que nós possamos seguir o exemplo deixado por Nicodemos e abraçar o que Jesus lhe ensinou, pois é tempo de recomeçar. E isso significa um novo nascimento. Faça contato conosco por telefone ou e-mail e peça uma palestra ou indique o próximo tema. Contato telefone 21 998 458 774. E-mail domlaoble@gmail.com. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.